choque de realidade. Educação sem LGBTfobia. Momentos históricos do 11º Congresso Estadual do Sindiúti. Veja agora. O desafio aqui de falar sobre a questão da LGBTfobia, de falar sobre diversidade sexual, de falar sobre a realidade da educação, é um desafio muito difícil. E debater sexualidade, gente, é importante dar esse recado. Não é falar de uma dimensão exclusivamente da vida privada. Quando a gente fala sexualidade, a gente não fala de sexualidade apenas do que a gente vive dentro das nossas casas, dentro dos nossos quartos, nos nossos relacionamentos interpessoais. A gente fala de sexualidade porque a gente fala da nossa vida como um todo. Diz respeito a uma sociedade que, inclusive, quer nos dizer qual que é o lugar e qual que é o comportamento que nós devemos ter enquanto seres humanos. Nessa sociedade que a gente vive, marcada fundamentalmente por um caráter patriarcal, só cabe ser heterossexual. Tanto a homens quanto a mulheres, um único comportamento afetivo sexual aceito nessa sociedade é a orientação sexual hétero. Isso, por si só, coloca no limbo, coloca numa situação de violência, de negligência, de profunda vulnerabilidade, inúmeros sujeitos e sujeitas que diariamente vivenciam outra possibilidade, outras formas de orientação sexual. E é importante a gente tratar isso, porque quando a gente fala de sexualidade, a gente não fala de uma única sexualidade. A gente fala de várias formas de manifestar, de viver essa sexualidade. Então a gente fala de uma diversidade sexual, de um conjunto de expressões de identidade de gênero que não se restringem apenas a essa única forma de ser que essa sociedade patriarcal quer nos impor. A gente fala disso, inclusive, para falar que, historicamente, a nossa sociedade tratou a nossa sexualidade, essa forma não heterossexual de ser, muitas vezes como algo relacionado ao pecado, ao que a gente tem que responder perante a Deus, responder perante as religiões, algo que é crime, inclusive crime em muitos países, em mais de 60 países do mundo, ser homossexual é crime, pode levar inclusive a pena de morte. Nós estamos falando que em pleno século XXI, muitos países ainda consideram a homossexualidade um crime, mas nós estamos falando também de uma sociedade que considera a homossexualidade como doença. Até os dias de hoje, mesmo a Organização Mundial da Saúde tendo retirado a homossexualidade no rol das doenças, a sociedade ainda pauta isso com vários projetos, com várias iniciativas, como ficou conhecida na realidade brasileira como a cura gay, que boa parte desse debate, inclusive, estava no âmbito da educação, estava sendo colocado nas nossas escolas brasileiras. Essa sociedade que a gente vive, profundamente patriarcal, mas também profundamente racista, quer nos colocar neste lugar, ora como pecadores e pecadoras, ora como doentes, ora como pessoas que estão cometendo crimes. Nós precisamos olhar para essa sociedade e pensar formas coletivas de enfrentar essa realidade. Nós não vamos enfrentar isso sozinho enquanto LGBT, nós não vamos enfrentar isso sozinho enquanto professores, nós vamos enfrentar isso junto, porque a gente acredita que é só coletivamente que a gente vai ter condição de enfrentar essa nossa realidade, de enfrentar essas formas de preconceito e de violação que tanto nos assola. Essa sociedade, ela precisa ser destruída, e ela precisa ser destruída pelas nossas próprias mãos. Se a gente for olhar para a realidade brasileira hoje, como que está colocado no cenário brasileiro a vivência, a vida das pessoas LGBT no nosso país? Será que o LGBT brasileiro está tendo acesso ao ensino superior? Está tendo acesso às formações acadêmicas? Nós estamos falando de uma juventude que está sendo também assassinada. Uma juventude está sendo assassinada por ser gay, uma juventude está sendo assassinada por ser lésbica, uma juventude está sendo assassinada por ser travesti, por ser transexual, e essa juventude está lá dentro da escola. Nós que somos professores e professoras, estamos vendo os nossos jovens também sendo assassinados dentro da escola. Então nós estamos falando da realidade de uma juventude que não está chegando
minimamente com a possibilidade de se formar, de trabalhar, de ter acesso a uma série de direitos e políticas que boa parte da população brasileira no período anterior conseguiu acessar.